Boa noite, a paz do Senhor. Nós estamos no nosso segundo dia, da nossa campanha. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre renovação espiritual, amém? Bom, o tema de hoje é vivendo em santidade para ser renovado espiritualmente, amém? Gostaria que você estivesse abrindo a sua Bíblia em Romanos 12. Romanos 12, nós vamos estar lendo os 2 primeiros versículos. Romanos 12, versículo 1 e 2. Amém? Todos acharam? Amém. Vamos estar lendo então. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Feche seus olhos, nós vamos estar orando. Senhor, nós te agradecemos por esse segundo dia dessa campanha. Deus, obrigado porque podemos chegar até aqui para ouvir a Tua palavra, para Te adorar, Senhor. Que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite, Pai. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, quando a gente pensa em renovação, Quando a gente pensa em renovação, alguns renovam muitas coisas, se a gente pensa em renovação do guarda-roupa. Então, eu preciso renovar o meu guarda-roupa. Você vai tirar algumas coisas que estão velhas, Eu creio que no final do ano a maioria das pessoas fazem isso. A gente doa algumas roupas e aí a gente compra outras roupas novas. Então, você faz a renovação do seu guarda-roupa. Você tira aquilo que não serve mais, para trazer coisas novas. Então, toda vez que a gente fala de renovação, a gente tira algumas coisas que não servem mais, que não se encaixam mais com o que você está vivendo, para trazer outras coisas novas, Então, se a gente pensar em renovação, a palavra quer dizer fazer algo novo, Fazer algo se tornar novo, Então, quando a gente coloca renovação, fazer algo se tornar novo outra vez, Então, algo que já se foi novo, se torna novo outra vez, E quando a gente fala de renovação espiritual, é isso que nós queremos fazer esse ano com o nosso espírito, Então, com a nossa vida espiritual. Tirar algumas coisas que não servem mais, que não se encaixam mais com o que a gente está vivendo hoje. Trazer outras coisas que talvez você já não faz mais. Trazer outras coisas que talvez você não busca mais, Geralmente, quando a gente entra para a igreja, quando a gente se converte, e tudo se faz novo na nossa vida, e a gente tem o primeiro contato, então tudo se faz novo na nossa vida, a gente passa a ter uma nova conduta. Mas a partir dos anos, quando os anos vão passando, a gente vai deixando algumas coisas que talvez a gente fazia no princípio, A Bíblia fala do primeiro amor, às vezes a gente vai deixando algumas coisas que a gente fazia no começo. Então, esse é o ano que nós tiramos para renovar o nosso espírito, amém? Então, eu creio que ao final desse ano, todos nós vamos estar renovados espiritualmente. E para haver uma renovação espiritual, a gente precisa viver uma vida de santidade, Então, nós precisamos de santidade, Santidade tem tudo a ver com esse novo tema. E aqui no versículo 1 do capítulo 12 de Romanos, Esse é um texto bem conhecido, eu creio que você já ouviu várias vezes, fala que nós devemos trazer o nosso culto racional quando a gente apresenta o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável, Então, quando a gente pensa em culto, geralmente a gente pensa quando a gente vem aqui na igreja, E nós entregamos o nosso culto. Então, mas toda semana eu entrego o meu culto a Deus, Eu vou até a igreja, eu canto, eu oferto e eu escuto a palavra. Mas não é isso, só isso que a Bíblia fala. Quando a Bíblia fala de culto, ela fala que tem que ser um culto racional, ou seja, com consciência, e que nós devemos viver com a nossa vida. Então, é um sacrifício vivo, Então, antigamente, antes de Jesus morrer naquela cruz, as pessoas levavam como culto para oferecer animais, Então, os animais eram ofertados ao Senhor
para pagar os seus pecados. Os animais eram ofertados como um culto ao Senhor. Hoje nós não precisamos mais oferecer animais, né? Porque o véu foi rasgado, então hoje a gente pode ter contato diretamente com Deus. E glória a Deus por isso. Mas se não tem mais um sacrifício de animais, nós temos que oferecer a Deus o nosso corpo como sacrifício vivo, né? Então tudo, não só o nosso corpo físico, mas a nossa mente, mas o nosso espírito, tudo aquilo que nós temos, nós devemos oferecer a Deus. Isso não é só quando você vem para o culto, agora você vai vir 12 dias ao culto, né? Então não é só quando você vem ao culto, mas com a nossa vida. Tudo que nós fazemos, ele deve ser um culto racional ao Senhor, né? E isso precisa ser feito com santidade, né? Aqui fala, oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Né? E o que é ser santo? Quando a gente pensa em santidade, quando a gente pensa em ser santo, sempre pensamos, a pessoa perfeita, né? A pessoa que não erra é uma pessoa santa. Mas quando a gente vê na Bíblia, a gente vê que santo é ser separado. Então, ser separado do pecado, né? Não quer dizer que você não vai errar, mas que você está num processo de se separar para Deus. Que todos os dias você está tentando ser uma pessoa melhor. Esse é o processo de santidade, né? Mas muitas vezes, como eu falei, com o passar dos anos e com o passar do tempo, a gente vai deixando algumas coisas de lado e a gente vai voltando a fazer algumas coisas que a gente fazia de errado no começo, ou que a gente fazia de errado antes de conhecer ao Senhor, né? Então, por isso que nós precisamos viver esse processo de santidade todos os dias. E aqui, no versículo 2, ele fala assim que nós não devemos nos conformar com os padrões deste mundo. Vai ter algumas versões que vão falar que nós não devemos nos moldar aos padrões deste mundo, né? Então, se a gente for falar de molde, se você faz um bolo, coloca ele ali naquela forma, quando você tira da forma, ela vai ter o formato daquele bolo, daquela forma que você fez, né? Então, se você fez o seu bolo numa forma de coração, vai sair como um coração. Independente do formato daquela forma, o seu bolo ele vai sair daquele formato, né? E é por isso que a Bíblia fala que nós não devemos nos moldar aos padrões deste mundo. Nós não devemos nos conformar. Por quê? A gente vivendo no mundo que nós vivemos hoje, é muito comum, você vai trabalhar todo dia, você vai para a escola talvez todo dia, você vai para a faculdade todos os dias, e é muito comum você começar a agir como as pessoas que você anda agem, a fazer aquilo que as pessoas que estão ao seu redor fazem, né? Os padrões deste mundo. Mas é por isso que a Bíblia já nos fala que nós não devemos viver conforme os padrões deste mundo. E aí tem a segunda parte. Mas não viva conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, né? Então, a gente tem aí a palavra renovação. Então, se a gente fala, eu não vou viver, não vou achar normal o que todo mundo acha, não vou viver conforme os padrões deste mundo, a nossa mente vai sendo renovada. E é no processo de santidade que a nossa mente vai sendo renovada. Se você não escuta a palavra de Deus diariamente, se você não ora, se você não está em contato com Deus diariamente, as coisas, os padrões deste mundo começam a fazer sentido para você e começa a ficar tudo normal. Por isso que nós precisamos ter essa renovação de mente todos os dias. Às vezes a gente acredita que quando a gente entra para a presença de Deus, assim que você entra para a igreja e você muda a sua vida, você fala, eu já tive uma transformação, né? Eu já tive uma renovação da minha mente, eu já sei o que é certo, o que é errado, eu já sei o que eu fazia antes, que agora eu não devo fazer mais. E aí você fala, eu já passei por esse processo, agora eu não preciso passar mais. Mas a verdade é que a vida do cristão, ela é um processo eterno, né? Eterno aqui na terra. Quando nós morremos e formos para o céu, aí sim esse processo ele vai acabar, né? O apóstolo Paulo falava que o bem que ele quer tanto fazer, ele não fazia, mas o mal que ele não queria fazer, a todo tempo ele estava fazendo. E esse deve ser o nosso pensamento. Se a gente parar para pensar e começar a pensar que, tudo bem, eu peco mesmo, é assim mesmo, eu sou falho. E você parar de lutar, você parou de passar por esse processo de santidade, por esse processo de renovação de mente. E quando você vai ver, você já vai estar lá fora, não vai estar mais aqui dentro. Então, a gente tem que tomar cuidado todos os dias, né? Eu tenho certeza que você conhece alguém que estava aqui e que não está mais.
né? E talvez você fale, nossa, mas fulano era tão bênção, fazia tantas coisas na igreja, né? Por que ele estava aqui antes e agora não está mais? Porque ele, em algum momento, deixou as coisas, os padrões deste mundo tomar conta do coração dele. E, em algum momento, ele parou de fazer esse processo de santidade. Ele parou de tentar acertar, né? E falou, não, é assim mesmo, eu sou ser humano, né? Então, e aí as coisas foram indo devagar, é um culto que você não vem, é algo, hoje eu não preciso fazer devocional, estou tão cansado, né? São coisas simples que vão afastando a gente da presença de Deus. E é por isso que a Bíblia já fala, né? E aqui no finalzinho do versículo 2, fala que quando nós vivemos essa renovação da mente, nós vamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, só quando nós estamos vivendo esse processo de santidade, né, é que nós vamos experimentar. Eu era da Igreja da Náutica, né, da Peniel da Náutica, meu pastor era o pastor Humberto, e ele costumava falar uma frase que eu sempre guardei comigo, que santidade não é nunca se sujar, mas sim estar sempre se limpando. Então, às vezes você pensa, não, eu nunca vou errar, né? Vou tentar nunca errar. Nunca vou errar. Não, você vai errar. Assim como você toma banho todos os dias, porque você se suja todos os dias, mesmo você não querendo se sujar, nós nos sujamos todos os dias, e às vezes você tem que tomar mais de um banho por dia, por ter se sujado. É a mesma coisa do processo de santidade, né? Então, se hoje eu errei, eu vou lá, chego diante de Deus e eu peço perdão e eu me arrependo. Costumo pensar que a vida do cristão ela é como um ciclo, né? Então, a gente peca, a gente se arrepende e aí vamos tentar acertar de novo. E se a gente pecou de novo, nós nos arrependemos de novo e a gente tenta acertar de novo. Lembrando que Deus sempre nos chamou para isso, para uma vida de santidade, para uma vida de arrependimento. Então, se hoje você já pecou e você fala, caramba, eu já pequei de novo. Eu comecei o ano falando que eu não ia fazer mais isso. Eu comecei o ano falando que eu ia fazer meu devocional todos os dias, que eu iria orar mais, e eu já falhei no primeiro ou no segundo dia do ano. Não tem, né, não tem problema. O importante é a gente sempre estar tentando acertar, né? No começo do ano é muito comum a gente faz várias metas, né? E ali a gente está sempre focado e, esse é o ano da renovação espiritual, então eu vou orar mais, eu vou buscar mais a Deus, e você está ali inspirado em fazer isso. Mas quando vai chegando ali no meio do ano, ou até um pouquinho antes do meio do ano, a gente já vai dando uma desanimada e já vai voltando para as práticas antigas, né? Então, não desista, né? O processo na vida do cristão é todo dia estar tentando se limpar. Todo dia nós precisamos estar tentando se limpar. E Deus ele vai renovando o nosso espírito. Então, a gente faz a nossa parte e Deus ele vai fazer a dele. Quando a gente tenta todos os dias fazer o que é certo, Deus ele vai trazendo uma renovação espiritual na nossa vida. Mas o importante é a gente não se conformar com os padrões desse mundo. É a gente não se conformar com aquilo que a gente vê, né? E saber que nós precisamos ter uma mente renovada, amém? Então, quando a gente vê aqui, né, esse processo de santidade, né, quando a gente fala de santidade, a gente fala, mas o que será que eu tenho que fazer para ser santo? O que será que eu tenho que fazer para ter uma vida de santidade, né? Às vezes a gente pensa, será que eu não devo andar com tal pessoa? Será que eu não devo ir para tal lugar? E tudo isso faz parte, e a gente sabe que tem muitas coisas que nos afastam de Deus. E nós precisamos ver aquilo que nos afasta de Deus, né? Então, se essa pessoa que você anda está te fazendo pecar, você pode evitar de andar com ela. Se esse lugar que você vai te faz pecar, você pode evitar andar por aquele lugar, né? Se fazer tal coisa desse tal jeito te faz pecar, você pode evitar fazer essa coisa desse jeito, fazer de outro jeito. Mas o importante é a gente sempre lembrar que nós precisamos continuar firmes, né? Que nós não podemos desistir. Deus ele nos chamou para isso. Lembrar que o Senhor, ele poderia muito bem ter desistido ali de todo aquele sofrimento, né, que ele passou naquela cruz, mas ele não desistiu por mim e por você, né, para que hoje estivéssemos aqui. Então, o Senhor, ele morreu naquela cruz e sofreu todo aquele sofrimento para que hoje nós possamos viver uma vida de santidade. E às vezes a gente pensa que
viver uma vida de santidade. Mas eu vou deixar de fazer um monte de coisa. Vai ser uma vida tão chata, mas pelo contrário, né? Quando a Bíblia fala que essa renovação de mente nos traz a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando a gente vive uma vida de renovação mental e espiritual todos os dias, nós vivemos a vontade, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu não sei você, mas eu quero viver essa vontade para a minha vida, né? E a gente, tendo esse processo todos os dias, é o que a gente vai experimentar, né? Então, eu creio que esse ano é o ano da gente rever algumas coisas, é o ano que nós devemos ver aquilo, assim como... Pense como você faz a renovação do seu guarda-roupa, que você tira algumas coisas que não servem mais, né? E você tira algumas coisas que você não usa mais para trazer coisas novas. Talvez essas coisas novas vão ser roupas que você não costumava usar, coisas que você não costumava usar, que agora se encaixam na fase que você está vivendo atualmente. E espiritualmente é a mesma coisa. A gente sempre tem que estar fazendo essa renovação, né? Então, pense bem na sua vida espiritual e pense em tudo aquilo que não se encaixa, mas aonde você está vivendo. E assim Deus ele vai te levar a um lugar novo, a um lugar que você ainda não conhece, a um lugar de profundidade, né? Deus vai te levar a um lugar que você nunca viveu. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, né? Eu tenho certeza que você não está conformado com a sua vida espiritual atual. E eu tenho certeza que você quer viver algo novo de Deus na sua vida, né? Mas para isso nós precisamos tirar aquilo que não se encaixa mais, nós precisamos tirar aquilo que não pertence a Deus, talvez aqueles pecados que você ainda persiste em ter, né? Que a gente chama de pecados de estimação, que estão ali escondidos, que ninguém vê, que ninguém mexe. Talvez é ali que você vai precisar tirar, que você vai precisar mover, e mudança não é fácil, renovação não é legal. Se você vai fazer alguma transformação na sua casa, seja onde for, vai mexer tudo, vai bagunçar tudo, né? E para renovar, essa mudança ela precisa ser feita. Então, coisas precisam ser tiradas, e talvez essas coisas vão doer um pouquinho. Mas você pode ter certeza que no final vai ser bom e você vai viver a boa e a perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Amém. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Nós vamos estar orando. Não espere que a gente comece a orar, mas que você já possa estar falando com Deus. Esse ano é um ano que nós separamos para cuidar mais da nossa vida espiritual, para que o Senhor cuide de todas as áreas da nossa vida, né? Que você coloque nesse momento, se há alguma área na sua vida que precisa de uma renovação, se há alguma área na sua vida espiritual que precisa ser mexida, que precisa ser tratada, nós vamos estar orando. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor falou essa noite. Obrigado, Deus, pela tua palavra sobre as nossas vidas. Senhor, nós te pedimos, Deus, que o Senhor possa tocar, Senhor Deus, na nossa vida espiritual, Pai. Nós te pedimos perdão, Pai, por tudo aquilo que nós temos feito que não te agrada, Pai. Nós te pedimos perdão, Pai, pela vida de pecado que muitas vezes temos vivido, Senhor, mas nós queremos ser renovados, Senhor Deus. Renova, Senhor, a nossa mente, Deus, a nossa forma de pensar, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nos perdoa, Senhor Deus, por muitas vezes nós estarmos indiferentes, Pai, com os nossos pecados, com a vida de pecado, Senhor Deus, que nós temos levado, Senhor, mas que em nome de Jesus o Senhor venha trazer, Pai, uma renovação, Deus, nas nossas vidas. Senhor, nós queremos a partir de hoje, Pai, abandonar tudo aquilo, Senhor Deus, que nos tira, Senhor Deus, da Tua presença. Tudo aquilo, Senhor Deus, que nos afasta de Ti, Senhor. Nós queremos deixar, Senhor Deus, nesse dia, Pai. Nos ajuda, Pai, a viver uma vida de santidade, Deus. Nos ajuda, Senhor, que nós possamos sempre estar, Senhor Deus, fazendo o nosso melhor, Deus. Que nós possamos sempre estar nos arrependendo dos nossos pecados, Pai. Para que nós possamos viver a Tua vontade, Senhor Deus, para a nossa vida, Senhor. É isso que nós te pedimos nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.